e do pastor José Carlos Marion, que vai falar primeiro, que eu chamo aqui. Marion, que é da nossa equipe de serviço, um homem que está sempre à disposição do Senhor e que muito tem ajudado nesse trabalho da unidade, muito tem se esforçado nas igrejas ao seu redor, e seria uma bênção mesmo. Por isso eu peço que vocês levantem a mão mais uma vez em direção ao Marion, pedindo ao Senhor que venha agora visitar o seu coração, visitar a sua mente, venha recordar a Ele tudo aquilo que o Senhor quer, que o Senhor reservou para nós agora. Tudo aquilo que Ele fizer seja para a sua grande glória e para a nossa edificação. Nós te pedimos, Senhor, comunda agora esse seu filho amado, da sua bênção, da sua efusão do Espírito especial que o Senhor reservou para esse dia, para essa hora. Nós queremos beber, Senhor. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Eu, em primeiro lugar, queria me desculpar que eu não estive presente o tempo todo. É que esse semestre, excepcionalmente, eu dou aula na PUC São Paulo, e esse semestre eu fui escalado para dar aula de sábado, e num horário assim bem complicado, da meio-dia às 3 da tarde. Então acabei chegando tarde. Aliás, eu com o padre Marcial, que não está aqui concluindo, né, a gente tem muita coisa em comum, né? Ele também é professor da PUC do Paraná, mas já foi de São Paulo, eu lembro disso. E tem um aspecto muito interessante em relação a nós dois, né? O padre Marcial, ele ensina sobre alma e espírito, e eu ensino sobre dinheiro. Então ele é espiritual, eu sou carnal, né? A gente tem essas coisas. Eu preciso dar aula dele. Já sabe, tem umas aulas com ele. Realmente, a minha área de negócios, eu ensino como ganhar dinheiro. Essa é uma coisa importante. Nós precisamos, né, Reinaldo, também, né, enquanto nós estamos aqui, né? Então, graças a Deus por isso. E também, infelizmente, hoje de madrugada, eu recebi uma notícia de um pastor chamado Gustavo. Nós pastoreamos acho que quase 10 anos juntos, e ele faleceu nessa madrugada, e também vou ter que depois sair um pouco correndo aqui em função de ter que participar do velório, né? E são coisas da vida, né? Infelizmente isso é complicado. Nós, assim, aproveitando a oportunidade, no mês de setembro, nós temos, para quem até está assim participando a primeira vez, a gente tem bastante encontro sobre unidade, né? E nós vamos ter, isso daqui ainda é pouco divulgado, mas nós vamos ter um encontro mais com pastores em São Paulo. A gente prevê aí talvez 4, 5 mil pastores, para a gente ter um momento de arrependimento, já que nós estamos falando sobre arrependimento, né? Um arrependimento pelo desserviço que nós fizemos para a igreja nessas eleições, né? Muita tomada de posição assim radical, e isso trouxe problemas muito sérios para as igrejas, né? Eu não sei da igreja católica, mas sei da igreja evangélica, que foi um desserviço que nós fizemos, e nós queremos nos arrepender também, porque a gente sentiu que nós que trabalhamos para a unidade do corpo de Cristo, de repente nós provocamos divisão, né, dentro da própria igreja. Então a gente vai ter esse evento, e também não esquecendo que nessa semana do dia 23 a gente tem o Somos Um no Rio de Janeiro, né? O irmão Isaías está aqui, irmão Isaías aqui de nós, deve estar tomando café lá. Ele está conversando com o bispo. Ah, tá. Ele está ali fora. Depois realmente. E ele está sempre aí com os homens, né? Lá com o Dom Orani, lá no Rio de Janeiro, lá. Realmente.
Então é um evento já de cunho internacional. Depois, não sei se ele vai te comentar alguma coisa, o Padre Marcelo está comentando que você participa disso também, né? Então, irmãos, eu, orando nesse sentido, né? Você sabe, sei que seria difícil a gente entrar num enfoque direto, assim, de arrependimento, porque muitos irmãos já falaram, e para a gente não se tornar repetitivo, eu tive assim, eu criei uma direção do Espírito Santo, né? Para falar, segundo o livro de João, o Evangelho de João, o quarto Evangelho, né? Sobre 3 pilares da unidade, sobre um tripé. Muitas vezes a gente não observa isso, né? Eu entendo que o Evangelho de João foi muito trabalhado em função de uma igreja dividida. Nós sabemos que houve divisões no início, né? A igreja de Coríntios foi um caso, uma divisão muito séria, que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele gasta os 3 primeiros capítulos falando sobre isso, né? E a gente sabe que os outros evangelhos, eles tiveram assim um destino específico, né? Mateus foi um evangelho, um livro escrito mais para os judeus. Marcos foi um livro escrito segundo os teólogos, e nós temos um teólogo aqui, aliás, vários teólogos, né? O Rui também é teólogo, e também acadêmico, né? Que nós temos... Amém. Mas nós somos uma panelinha entre os acadêmicos também, né? E o livro de Marcos, então, foi escrito para os primeiros convertidos em Roma, né? Foi isso que eu li, pelo menos, tá? Ele tinha uma direção específica, foi o primeiro evangelho escrito e visava os convertidos de Roma. E o livro de Lucas, como a gente sabe, ele tinha uma direção mais para os gregos, ele era grego, né? E, então, ele começa falando de Teófilo, né? Tem uma direção específica. E eu entendo que o livro de João ele foi escrito mais para a igreja mesmo, como um todo. E, então, eu vou estar trabalhando em cima de alguns versículos para a gente, assim, detectar o quanto João enfatiza, né? E, na verdade, o Padre Marcial sempre ressalta isso, né? Que foi um livro escrito pela comunidade de João, né? Porque a gente sabe que é um livro que saiu aí possivelmente na década de 90, anos 90, né? Então, pode ser que ele já nem existisse mais nesse período, não sei se tem na história aí, você que é o estudioso aí, ele foi o último apóstolo a morrer mesmo, né? Que a gente sabe, né? Mas não se tem ideia. Então, João trabalha muito sobre alguns conceitos de unidade que muitas vezes parece que estão ocultos assim aos nossos olhos, a gente passa batido. Quando nós começamos a dar essa ênfase para a unidade, trabalhar na unidade, a gente tem a comunidade que eu pertenço lá em Jundiaí, Unidade Missionária Cristã, nós somos frutos de 4 pequenas comunidades que se uniram e nos tornamos uma unidade, uma congregação, como a gente chama, né? No sentido de trazer o caminho inverso, porque a gente sabe que no meio pentecostal evangélico existem muitas divisões, né? Hoje, cada vez que a gente dá essas estatísticas, né, parece que aumentou um pouquinho, mas se fala em 45 mil denominações, é uma coisa muito alta, né? Muito alta. E nós sabemos que a gente que fala muito da volta de Jesus, e realmente é verdade, nós devemos entender que Jesus vai casar com uma noiva só. Então alguma coisa vai precisar acontecer de muito sério, né, na unidade do corpo de Cristo. Não vai poder ter outro caminho a não ser a unidade. Eu creio que hoje é a ênfase mesmo que Deus tem colocado nos nossos corações e de muita gente, a gente tem dado por aí, muita gente tem sido tocado, né? E a unidade, isso a gente vai ver bem no livro de João,
ela tem assim características específicas, né, quando nós usamos esse termo unidade. Por exemplo, nós podemos ter num jogo de futebol, vamos admitir Brasil e Argentina, nada pessoal contra a Argentina, apenas assim um exemplo, né? Então tem lá 100 mil torcedores brasileiros, né? Então está torcendo a favor do Brasil, né? Então o que acontece? Existe uma unidade, isso é unidade, todo mundo está com o mesmo pensamento, todo mundo se abraça, grita quando o Brasil faz gol, né? É uma unidade. Só que saiu do estádio, eles estão cada um seguindo a sua vida, não é? Então quando a gente usa o termo unidade, nós estamos tratando mesmo de comunhão, de relacionamento, de aliança. Para nós tem um significado muito forte. E claro que esses conceitos de unidade abrangem, no primeiro plano, a família, né? Depois a igreja, né? Grupos, comunidades que nós participamos. Então a gente vai procurar assim, como eu vou ler vários versículos, eu já anotei aqui, quem quiser estar acompanhando com a sua Bíblia, seu celular aí, fique à vontade, né? Bom, então, o texto mais conhecido, eu não vou explorar esse texto, sei que já foi falado bastante, é a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João. E eu queria ler, na verdade, essa oração, se vocês forem observar, por 5 vezes ele clama ao Pai para que nós sejamos um. Pode contar depois aí no capítulo 17, por 5 vezes, que relevância isso tem. E é interessante observar que os outros evangelhos não narram isso. Aliás, o Evangelho de João, 93% é específico do Evangelho dele. Apenas 7% do que ele narra consta no que a gente chama de sinóticos, os outros 3, que seriam Mateus, Marcos e Lucas. 93% não consta nos outros evangelhos. Então é interessante que cada evangelista, dirigido pelo Espírito Santo, foi colocando textos que outros não colocaram, no caso específico de João, que tem uma relevância muito grande para as nossas vidas. Então, eu quero pegar especificamente João 17:11, tá? Para a gente começar. Jesus orando diz o seguinte: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Veja, Jesus está se referindo aos 11, tá? Ele está orando pelos 11. Enquanto eu vou junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Veja que interessante, Jesus está orando por aqueles 11 apóstolos, né? Já não existia mais Judas, já não estava no meio deles nesse momento. Jesus está orando para que eles sejam um. Eu fico impressionado com isso, porque eu imagino, se nós tivéssemos, por exemplo, algumas horas antes da nossa morte, e nós soubéssemos que nós iríamos morrer, ok? É o caso de Jesus, está sabendo que está algumas horas antes da partida dele. Qual seria a ênfase de uma oração que nós faríamos se nós soubéssemos que nós estamos próximos da morte, algumas horas, e que Deus iria ouvir a nossa oração? Você, por exemplo, iria orar por um grupo que você tem, sua família, um grupo de irmãos, pequeno, né? Pedir para Deus guardá-los? Ou você iria aproveitar e orar para Deus: Deus, Pai, quantas vidas precisam de salvação? Revela a tua palavra para milhares de vidas, milhões de vidas. Qual seria a nossa lógica? A nossa lógica seria orar por muitas pessoas. Mas Jesus orou por 11. Então, veja como é interessante para que eles sejam um. Porque se eles não fossem um, e nós vamos vendo no Evangelho de João, não poderia existir Pentecostes. Pentecostes não poderia acontecer para um grupo de cristãos, vamos assim dizer,
que estivessem divididos, separados. O Espírito Santo veio para unir. Então, isso tem um significado muito, muito grande, né, quando a gente pensa nisso. Um outro texto, antes de entrar nesses 3 pilares que eu quero comentar com você, que eu acho muito importante, aliás, eu acho esse o mais importante, é quando João define a missão de Jesus. Muitas vezes nós não atentamos para isso. Esse versículo que eu vou colocar para vocês, antes de eu trabalhar para a unidade, passava batido assim na minha vida, né? Está em João 11, 51, 52, quando Caifás fala assim que seria necessário, que convém que um morra pelo povo, para que não pereça toda a nação. Então, eles estariam, o Caifás estaria como profetizando, e João diz isso, né? Então veja o que ele diz. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Olha esse versículo, irmãos, que preciosidade. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Que coisa tremenda isso. A gente pensar que Jesus morreu pela nação, derramou seu sangue para nos purificar, perdoar os nossos pecados. Mas segundo a visão de João, tem uma outra finalidade da morte de Jesus: nos fazer uma família. Porque não tinha significado para Deus se isso não acontecesse. E se você for olhar lá em Isaías 53, que é um capítulo assim profético, né, da cruz, ele diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguindo o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías profetiza que Jesus iria morrer para nos unir, o Messias iria morrer para nos unir, porque nós estávamos dispersos. E veja que interessante, ele usa a expressão ovelhas dispersas. Então ele está falando de igreja, ele está falando do povo de Deus. Então Jesus morreu para nos unir. Quando nós dividimos, nós estamos afrontando a cruz de Cristo. Isso é sério, porque ele deu a vida por isso. E quando nós fazemos o contrário, nós estamos banalizando, vulgarizando. Se a gente pudesse entender a profundidade do pecado da divisão, eu quando fiz esse livro aqui, o maior pecado da igreja, né, que é a divisão e a busca do perdão, assim, eu creio que o Espírito Santo me impactou, sabe, que eu fui aos poucos sentindo, usando também uma expressão do padre Marcial, que sempre junto, né? Quanto sangra o coração de Deus a divisão. A gente não pode imaginar quanto sangra o coração de Deus. Ele viu o filho dele afrontado na divisão. Houve um evento em 1977, aí o Rinaldo me corrija, porque ele é um profundo conhecedor dessa área, em Kansas City, e esse evento foi muito relevante, é considerado o maior encontro de unidade. E uma das pessoas, além do cardeal Suene, né, que trabalhou, mas estava lendo, Rinaldo, que o próprio Cantalamessa estava nessa reunião em Kansas City, e ele foi visitado pelo Espírito Santo nesses dias, né? Esse Cantalamessa é o pregador do Papa. Não só do Papa Francisco, dos últimos 3 papas, eu acho. Então veja que coisa linda, né, o que aconteceu nesse evento. 50 mil pessoas, e de repente alguém se levantou, trazendo uma profecia, e por algumas vezes essa pessoa dizia o seguinte: o corpo do meu filho está partido. O corpo do meu filho está partido. O corpo do meu filho está partido. Houve assim uma comoção, né, a gente vendo o histórico dessa reunião,
em que as pessoas, eu tive a oportunidade de conhecer, agora me falou o nome, Reinaldo, que escreveu O Século do Espírito Santo. Como é que é o nome dele? Sino. Então, eu tive com ele já velhinho, né? Estive lá nos Estados Unidos, estava ministrando, né? Então ele estava nesse evento, ele foi um dos que trouxe a palavra nesse evento. Então ele disse que houve assim 15 minutos de choro, de comoção. O Espírito Santo alcançou e deu assim o entendimento de quanto o coração de Deus chora por causa da visão. É uma coisa assim impressionante isso, né? Então, é muito sério a gente entender a gravidade desse fato. Bom, quero entrar agora nos 3 pontos específicos que eu quero falar, né? Primeiro, a gente entendendo que João ora pelos 11, ora por nós, mostrando que Jesus ora por nós, para que nós sejamos um, para que o mundo o conheça. E o próprio João descreve que a morte de Cristo na cruz também foi para nos unir, fazer uma família só. Então, o primeiro ponto que eu queria falar dos 3 é que, por ocasião da ceia, nós sabemos que houve uma disputa entre os discípulos. João não narra isso, quem narra é Lucas, acho que se me falha a memória é Lucas 24, dizendo quem era o maior. Eles tinham uma discussão entre eles, né? A gente sabe disso, que até o caso de João, Tiago, a própria mãe foi intervir, né, a favor de quem ia sentar à direita, à esquerda de Jesus. Então eles tinham problemas entre eles, né? Então, o que João narra no momento dessa ceia? No capítulo 13, de João, bastante conhecido, ele fala sobre lavar os pés, né? Eu creio que esses 3 fatos que eu vou falar são atitudes que Jesus teve e que seria assim o ápice do que alguém que veio com esse propósito de nos unir, de fazer um. A que ponto Jesus vai chegando para que isso aconteça? Claro, dando a sua vida por nós, né? Então, o texto diz em João 13, 4, 5, né, também muito conhecido, ele diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Esse fato, né, de Jesus lavar os pés, a gente sabia que era uma atitude que era um escravo de qualquer família, quando chegava alguém, principalmente para comer junto, esse escravo, que era considerado, assim, vamos admitir, o nível mais baixo de escravo, ele tinha essa missão de lavar os pés, tá? Então, Jesus, no momento, ele se torna, vamos admitir, o mais baixo de todos, como era a atitude desses escravos, para lavar os pés dos discípulos. A gente sabe que a ideia de lavar os pés é uma ideia que, trazendo para os nossos dias, né, é no sentido assim de manter a comunhão. Nós estamos na terra, nós somos salvos, mas o nosso corpo ainda está na terra. E o nosso corpo se suja, levando assim para um sentido espiritual, né? Então, a remoção de toda sujeira que estorva a comunhão, ela precisa ser tirada. Então, nós temos, o nosso dia a dia nos leva a ter atitudes, principalmente dentro da família, dentro da igreja, em relação a irmãos, né?
E esse é um processo que nós temos que pensar constantemente nele. O que está estorvando a minha comunhão com irmãos do mesmo corpo? E vejam o que Jesus diz, ainda pegando o mesmo texto, né, indo para o verso 13 e 14. Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Essa atitude de Jesus é uma atitude de humildade, de humilhação. Né? Se humilhar significa se rebaixar ao máximo. Você chegar ao ponto mais fundo do rebaixamento, se se pode assim dizer. Então, Jesus fez algo. Eu lembro quando era criança, irmãos, nunca me esqueço disso. A gente morava em sítio, e quando eu digo isso as pessoas acham engraçado, né? Porque naquela época a gente não tomava o banho todos os dias, a gente tomava banho de sábado. Durante a semana a gente lavava os pés para dormir. Você passou por isso ou não, Reinaldo? Assim, não, você já morou em cidade, já foi outra coisa. Mas a gente era assim, entendeu? Era hábito, nada disso. Então, eu tinha aqueles pés sujos, né, que ficavam o dia todo correndo, e de noite já com sono, a minha mãe pegava a bacia, e ela ficava assim, com aquele amor imenso, lavando assim as sujeirinhas, entre um dedinho e outro dedinho, depois passando um sabonete, depois pegando a toalha, enxugando para não ficar, né, qualquer coisa que poderia pegar frieira, coisa desse tipo. Então, eu lembrando da minha mãe inclinada lá na minha frente, né, e fazendo isso para mim, eu lembro de Jesus fazendo isso. Uma coisa assim que, né, a gente não pode entender o que é isso. A gente às vezes passa batido nesses textos, né? Mas nós estamos falando do Criador do universo. Nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Nele, por Ele, através dele. Ele criou, a palavra de Deus diz, as autoridades, as soberanias, os governos, tudo Ele criou. Foi criado por Ele e para Ele. Tanto é verdade que Pedro se escandaliza com esse momento. Quer dizer, jamais eles poderiam imaginar uma coisa dessas. Eu tenho lido um livro, que se tornou um livro de cabeceira para mim, que se chama O Reino de Deus de Ponta Cabeça. E ele fala, nesse livro, dos 3 símbolos do cristianismo: a cruz, o túmulo vazio, e o terceiro símbolo ele chama de bacia. O Christopher, o irmão que está lá atrás, ele está fazendo exatamente esse capítulo, ele está fazendo um livreto desse capítulo sobre a bacia. É impressionante a gente ver isso. Eu tenho andado em muitas igrejas, em muitos locais, eu vejo a cruz, eu vejo Cristo ser centrado, eu fico feliz com isso. Eu vejo as pessoas cantando o hino da ressurreição, gritando, louvando, mas eu não tenho visto bacias. Ela se ausentou da igreja há um bom tempo, não é? A gente vê muita soberba hoje. Davi diz no Salmo 19:13, também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de tão grande transgressão. Davi trata o oposto da humildade, né, que é a soberba, como uma tão grande transgressão. Em alguma das versões ele trata como a maior transgressão.
E ele, para sendo rei, como ele foi, todo poderoso, ele orava a Deus para isso. E nós temos uma facilidade, né, de um processo assim. Bom, então, esse é, eu creio, um pilar da unidade, que eu diria que o maior ato de humildade foi de Jesus. Agora, o maior ato de amor de toda a Escritura, de toda a história, também é de Jesus. Eu colocaria o amor como um segundo pilar. Também é uma coisa assim, pouco tratada, né? Veja isso, como nós tratamos pouco, entendendo que Jesus disse: esse é o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos tenho amado. Eu peguei um texto aqui também, de João, então, João 15, 12 e 13, João 15, ele diz: o meu mandamento é este. Olha só, o meu mandamento é este. A gente sabe que esse é o mandamento de Jesus mesmo, né? Qual que é o mandamento de Jesus? Que vocês amem uns aos outros. Mas de que maneira nós devemos amar uns aos outros? Assim como eu vos amei, dando a vida por vocês. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Então, o conceito de amor, que ele trata aí como ágape no grego, é um conceito de dar a vida, de doer, de machucar. A Madre Teresa de Calcutá dizia que amar é dar até doer. O amor, ele dói. Ele não é uma coisa assim de lazer, né? Alguma coisa como a gente imagina. É entretenimento. Percebe? Então, irmãos, tem um versículo, aliás, a primeira carta de João, vou pular um pouquinho para lá, tem algumas páginas que eu costumo brincar, se não daria para a gente rasgar, tirar aquelas páginas da Bíblia, porque elas são tão difíceis quando ele fala do amor. Ele não fala de outra coisa, não é verdade? Na primeira carta dele, ele disse, em 1 João 3,14, sabemos que passamos da vida para a morte, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Olha, existe um indicador, e eu creio que esse seja o único indicador, que nós sabemos que nós passamos da morte para a vida, quando nós amamos o irmão. Se nós não amarmos, nós estamos na morte. O Christopher tem assim relacionamento com a família dele há algum tempo. A mãe dele, a dona Ruth, um dia eu vi ela dar um testemunho sobre como foi a conversão dela, como ela conheceu Jesus, né? Então ela disse que estava numa reunião de pessoas, com pessoas falando da palavra de Deus, e ela sentiu aquele chegar do Espírito Santo mesmo, né? Então ela sentiu que o sangue de Jesus já começou a fazer efeito na vida dela, tá? Então ela fez uma pergunta: como é que eu posso ter certeza que agora sou do Senhor mesmo, né? E a resposta dela foi o seguinte: naquela reunião havia uma pessoa que morava na região dela que ela não gostava. E ela estava assim até com uma vontade naquela reunião por causa dessa pessoa. E de repente ela olhou para aquela pessoa e ela amou aquela pessoa. E isso significa que nós somos do Senhor, que o Espírito Santo está agindo nas nossas vidas. Então, quando a gente pensa em unidade do corpo de Cristo, isso é um fator primordial para nós nos questionarmos. A Bíblia, ela tem esse lado bom, né? Ela é um padrão, um paradigma
para a gente comparar a nossa atitude com o ideal de Deus. E é exatamente quando nós não estamos nesse ideal de Deus, é que gera arrependimento. Nós estamos falando de arrependimento, né? Então a gente fala, nossa, eu estou distante disso. Então, nós sabemos que temos o adversário que está procurando endurecer nosso coração e trazer divisão, né? A expressão diabos, né? Aquele que traz divisão, aquele que divide e trabalha contra tudo isso. Mas nós, de posse da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo que nos foi dado, aleluia, quanto isso é importante, né? Para Jesus, né? Eu vou para o Pai e enviarei um outro Consolador. Uma coisa assim, sabe, Jesus falando, também no Evangelho de João, né? Que valor tem aquilo, que significado tem aquilo para as nossas vidas, né? Um outro Consolador. Então eu entendo que o amor é a marca do cristão. E Jesus diz isso: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes. Essa é a nossa marca, não tem outra marca. Eu lembro quando era criança, eu conhecia as pessoas que eram crentes, porque elas andavam com a Bíblia assim debaixo do braço. Tá? Nenhuma conotação negativa nisso, mas era a marca para mim. Tá? Aí eu fui conhecer mais para frente alguns daqueles crentes, e no bairro que eu morava, evidentemente, né? Não tinha um testemunho tão bonito, não. Aquela Bíblia embaixo do braço não é marca para ninguém. Percebe? O amor é testemunho. Aleluia. Que a gente possa ter isso em mente quando nós pensamos em unidade do corpo de Cristo. Né? Agora, eu vou para o terceiro pé do tripé. E vocês vão reparar que no livro de João, ele não usa a expressão perdão propriamente dito. Tá? Mas o maior ato de perdão para mim está no livro de João. Eu queria compartilhar com vocês, que aí seria o terceiro pé. Eu vejo, vamos admitir, desapontamentos que Jesus teve com seus discípulos e tem conosco. O Pai nos ama, nós sabemos disso. Mas nós sabemos que às vezes desapontamos o Senhor, né? Então, eu creio que o grande desapontamento de Jesus, ele disse que na crucificação, né, ferirá o pastor, as ovelhas fugirão. Aconteceu isso, né? Apenas João esteve na crucificação, aos pés da cruz. Ele teve traição. Pedro foi, numa linguagem que nós usaríamos hoje, um negacionista, né? Negou 3 vezes, para não ter dúvida, né? Então, teve problemas. Eu creio, para mim, o grande, assim, o momento crucial seria aquele momento em que os discípulos, agora apóstolos, né, tomam a decisão de voltar a pescar. Esse é um fato muito forte. Eu te chamei para ser testemunha, para ser pescadores de almas. E de repente é como se eles desistissem do projeto e do chamado. E foram pescar. É uma coisa assim, eles já tinham visto Jesus ressurrecto. O texto diz que é a terceira vez que Jesus, depois de ressuscitado, aparece para eles. E eles foram pescar. Esse negócio aí não vai dar certo. Ele apareceu, ressuscitou, não está acontecendo nada, nós ficamos desempregados por causa dele, paramos de trabalhar por causa dele, abandonamos nossa família por causa dele, né? Eu imagino o que passou, e eu vejo que seria para nós a mesma coisa, e às vezes isso acontece nas nossas vidas, não é verdade? Esses dias eu estava pensando, Rinaldo, do Monsenhor Jonas Abib, o testemunho que ele deu, que ele estava abandonando o sacerdócio. Né? E aí você estava ministrando, acho que é Aparecida, não me lembro o local que você estava, Vila Brandina, Campinas.
E aí ele foi falar com o superior dele: vou abandonar o sacerdócio, não quero mais. Né? Aí ligaram que o Reinaldo estava com um movimento carismático, falando do Espírito Santo, e ele foi visitar esse evento, foi convidado, e o Espírito Santo tomou a vida dele naquele momento. Ele construiu a canção nova, né? Que projeto, que coisa, né? Mas isso acontece nas nossas vidas. Tem momentos em que nós pensamos em parar, né? Nós estamos cutucando aí em ponta de faca. Eu creio que esse foi um momento difícil para Jesus. Então, esse texto está no último capítulo, né, no capítulo 21 do Evangelho de João. Então, eu vou ler do verso 10 a 15. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes. Quer dizer, primeiro eles estavam pescando, só para lembrar, né? E não pegaram nada à noite. E aí Jesus apareceu na praia. Eles a princípio não identificaram, né? Depois que João foi identificar que era Jesus. Vocês têm alguma coisa para comer? Tem alguns peixes? Não, passamos a noite toda, não pescamos nada. Então joga a rede, né? Ele deu um sinal. Eu não me lembro exatamente se foi para a direita, alguma coisa assim. Então, hoje está meio perigoso de falar, joga para a direita, joga para a esquerda, né? E de repente alguém já vai entender, então nem está falando que lado é mais ou menos isso, né? Então, a palavra de Deus diz que eles estavam cansados, mas lançaram a rede e tiraram 153 peixes, e segundo os teólogos, isso tem algum significado, não vamos entrar nisso, evidentemente, né? E aí, João identificou, é o Senhor, né? Pedro estava nu, então botou alguma roupa lá e foi nadando, chegou antes de todo mundo para o encontro de Jesus, né? Então, Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia por 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Presta atenção agora. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos, depois de ressuscitado entre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, isso é famoso para nós sabermos muito bem: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu me amo, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. É interessante que o ofendido, que é o caso de Jesus aqui, deu alimento aos ofensores. É interessante que Jesus não teve nenhuma palavra de repúdio, de crítica. Não é poder dizer para Pedro: olha, te avisei, né, que você iria negar 3 vezes. Não, alguma consideração assim como nós somos acostumados a fazer quando alguém diz. Era isso que ele precisava ouvir, né? Ele queria ouvir. Claro que Jesus sabia que eles amavam e que todos nós estamos sujeitos a isso, né? Então, eu vejo, irmãos, que existem coisas que nós levamos assim com tanto rigor, às vezes até com ira dentro de nós, né? Principalmente quando há um processo de traição, alguma coisa, né? Jesus deve ter sentido traído lá nesse momento, não sei, né? Agora, é interessante, o perdão foi falado sobre ele aqui, mas eu vejo, e eu tenho um dos livros que eu falo isso,
sobre a reforma. Vou aproveitar aí uma frase do Pedro Arruda, que ele entende que reforma sempre existe e vai existir. Né? No caso que você citou, o próprio Vaticano II é uma reforma. Né? Isso é importante para a igreja. Agora, o que não pode acontecer é a divisão na reforma. Percebe? Isso é pecado. Não é? Então, eu vejo que a reforma, os reformadores, eu sempre creio que eles foram dirigidos por Deus, né, para tratar questões como essa, a graça, a fé, né? A salvação não é por obras. Mas os reformadores não ensinaram uma coisa, eles ensinaram a graça, falaram da fé, mas eles não ensinaram sobre o perdão. Se você perceber, logo no início, eles tiveram problemas entre eles. Né? Por exemplo, Lutero e Zwinglio, eles não se entendiam sobre a ceia. Né? Eles fizeram reuniões que foram assim provocadas pelo terceiro, e eles não se deram as mãos no final, eles não chegaram no acordo. Então, no momento em que nós bloqueamos o perdão, alguma coisa ruim vai acontecer com as nossas vidas. Não pode acontecer. Então, houve assim uma lacuna que foi deixada naquele momento e, consequentemente, ela foi provocando outras divisões. Até nós chegarmos num momento tão triste como nós vivemos hoje, da igreja como um todo, né? A igreja é uma só. Então, para mim foi assim uma herança ruim, né, das coisas boas que eles contribuíram, mas foi alguma coisa ruim, foi uma porta que ficou aberta, e isso traz para nós um preço também, a gente paga um preço com isso. Então, eu entendo que a nossa tarefa na unidade é uma tarefa árdua. O Padre Marcial falou. A obra do Espírito Santo para a unidade. Quem gerou Jesus no ventre de Maria foi o Espírito Santo. Mas o que Maria disse antes? Faça-se em mim a tua vontade. A unidade é essa. Se nós não falarmos para Deus, né, pelo teu Espírito Santo que vai fazer a obra, faça-se em mim a tua vontade, eu estou disposto a pagar um preço. Realmente não vai prosperar, como não tem prosperado. Nós estamos ficados assim nos discursos. Não é? Você que trabalha internacionalmente, né? Então, a minha assim, oração, o meu pedido nesse momento ao concluir, é que o Espírito Santo esteja tocando conosco nesses 3 pés, para a gente estar olhando as nossas vidas, nós que temos esse propósito, né? Que nós estamos lavando os pés, tirando as coisas que estorvam, mas para isso requer humildade, humilhação nossa. Percebe? É nós que tomamos a iniciativa de humilhar. Não importa se você está certo ou errado. Jesus não se importou com isso. Ele era o último que deveria ter feito isso. O segundo pé, amor. Eu, às vezes me pego em flagrante, lembrando de certas frases que eu disse em relação a irmãos, seja na igreja evangélica, na igreja católica, em público. Nós estávamos num evento que o Reinaldo estava, o Padre Marcial, o Isaías também estava, a Efigênia, que não está aqui agora, né? Lá na Canção Nova. Foi um aniversário do movimento carismático, alguma coisa assim, que aí é verdade, você estava 50 anos. Então, estávamos lá representando os evangélicos, acho que eu, o Efigênio
O Rui acho que não estava nesse dia, não me lembro. O Álvaro estava, exatamente. Então foi dada assim a palavra, acho que o Reinaldo que estava dirigindo, cada um dava uma palavrinha, né? E aí Deus falou a mesma coisa que ele falou para a Efigênia, ele falou comigo. Ele falou, que bom momento para você se arrepender e pedir perdão. Eu falei, ô Senhor, peraí, eu já fiz isso. Eu fiz aqui no Cristo, das acusações que eu fiz em púlpito. Essas palavras, elas não desaparecem, percebe? Não é a gente chegar e falar, oh Deus, eu errei. Não é? Nós vamos ter que lavar os pés. Percebe? Coisas assim feriram o coração de Cristo. Então, aí eu fiquei assim muito em dúvida. Aí eu vi o Efigênio falar, ele começou a pedir perdão. Aí a palavra veio para mim. Aí eu novamente questionei o Senhor. Eu disse para ele, né, mas eu já pedi perdão. Ele disse, quer dizer, eu entendi, não é que ele disse, eu entendi isso. Você pediu perdão para um grupinho pequeno, mas você falou em púlpito, agora você precisa pedir em púlpito. Tá? E nós pedimos perdão. E você se lembra do derramamento do Espírito Santo a partir daquele momento. Sem isso, não tem derramamento do Espírito Santo. Está bloqueando. É como se fossem canais assim, né? Que estão todos bloqueados. Então, que Deus nos dê graça para a gente entender isso e avaliar as nossas vidas e buscarmos de fato, seja feita em mim a tua vontade, vai custar um preço. Nós tivemos algumas pessoas em Cristo, desde o início, que elas acabaram se afastando de nós. Por que elas, vou dizer evangélicos, tá? Por que elas se afastaram? Porque elas começaram a ter problemas com a igreja delas. Vocês estão se reunindo com católicos, você faz, ou fica lá com eles, ou fica aqui com a gente. E você sabe disso, das pessoas que aconteceram isso. É o preço que Maria pagou. Uma pessoa aparecendo grávida, nem sendo casada, risco de apedrejamento. Para você gerar esse espírito de unidade no teu coração, tem um preço. E nós temos que estar dispostos a pagar esse preço. E o preço é realmente amar, é lavar os pés, se humilhar todas as vezes que precisar se humilhar. E também perdoar. Tem coisas que a gente entende que foram perdoadas no passado, que nós fizemos, mas eu acho que acusação contra os irmãos, nós não precisamos voltar para aquele irmão que nós fizemos a acusação. Às vezes nós podemos confessar com outro irmão e pedir perdão. Libera perdão para mim. Eu vejo quanto isso é importante para as nossas vidas.